Graça e paz, vamos dar continuidade à leitura do livro Olhe para Jesus, de Douglas Gonçalves. Iremos iniciar a leitura do capítulo 6, com o título Olhe para Jesus na oração. É mais difícil orar do que pregar. Muitas vezes eu preguei mal, mas nunca esqueci que estava pregando no meio de uma mensagem. Porém, com frequência, eu esqueço que estou orando em meio à oração. Citação de John Piper. Está cada vez mais difícil orar. Parece que tudo ao nosso redor está nos fazendo perder a habilidade de permanecer no lugar secreto. Em um mundo em que nos hiperestimula, parece cada vez mais desafiador parar, fechar os olhos e se concentrar em Deus. Você já esqueceu que estava orando em meio ao seu tempo a sós com Deus? Você já foi interrompido por dezenas de pensamentos que puxaram a sua mente para fora desse lugar de comunhão com Deus? Precisamos urgentemente mudar nossos hábitos a fim de cultivar uma vida de oração. Se quisermos olhar para Jesus e ser fascinados por Ele, não há outro caminho que não seja buscar um relacionamento vivo e vibrante com o Senhor. Nesse processo relacional, o principal fator que nos permite, de fato, conhecer alguém e aprofundar o relacionamento, sem dúvida, é o ato de conversar. Deus nos formou para que nos conectássemos através do falar e ouvir uns aos outros. É isso que gera comunhão. Você já reencontrou um amigo de época de escola, alguém com quem você tinha uma amizade sólida, mas que depois de formados, cada um seguiu por um caminho diferente e a conexão se perdeu? Pois ficaram muito tempo sem conversar. É uma sensação estranha, uma mistura de lembrança da intimidade vivida no passado e a incerteza do relacionamento no presente, por não saber que tipo de pessoa seu amigo se tornou com o passar do tempo. Isso acontece porque não há profundidade no relacionamento, sem conversa constante. Portanto, me diga que você conhece Jesus se você não fala com Ele constantemente. O caminho para uma vida de contemplação de Cristo passa pela oração. Orar é conhecer em intimidade, em crescer em intimidade com Deus, é conhecer mais o nosso Criador, é ficar cada dia mais fascinado por sua beleza. Só é possível tornar-se uma cópia daquele com quem interagimos constantemente. Subtítulo: Orar é viver o Evangelho. Jesus morreu para abrir o caminho de volta ao trono de graça. Hebreus 4,16. A cruz foi o preço que Cristo pagou para devolver você ao propósito eterno de Deus. A Bíblia começa com essa boa notícia. Deus criou um mundo perfeito, planejou um jardim maravilhoso, nos criou com o objetivo de ter um relacionamento pessoal e contínuo conosco. O Evangelho é uma história que começa com o Deus de amor nos criando para participar da comunhão da Trindade. Porém, nós desonramos o Senhor e por muito tempo o homem não pôde desfrutar plenamente da presença de Deus, como ele deseja que seja, por causa do pecado. A nossa natureza caída, em contraste com a santidade de Deus, não nos permite ter um relacionamento íntimo com Ele. Por isso, o homem deveria morrer por ver a Deus. Mas graças a Deus por seu Filho Jesus, Ele veio ao mundo para tomar sobre si os nossos pecados e nos dar de graça a justificação. Em Cristo, somos declarados santos e podemos voltar ao propósito do Jardim do Éden. Hoje somos filhos amados, com acesso ao Pai. Novamente, Jesus morreu para nos trazer de volta para o Pai. Em outras palavras, Jesus morreu para você conhecer profundamente o Pai. Não desenvolver uma vida de oração é desperdiçar o sacrifício de Cristo. O caminho está aberto. O véu foi rasgado. O muro de separação foi implodido pela graça de Deus. Nós podemos voltar a ter um relacionamento profundo e vibrante com o Senhor. A pergunta que fica é: como orar? Permita-me começar por como não orar. Subtítulo: Como não orar?
E quando orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mateus 6:5. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por meio de muito falar serão ouvidos. Mateus 6:7. Jesus aborda o tema oração na porção das Escrituras conhecida como o Sermão do Monte. Nessa passagem, o Mestre nos ensina lições preciosas de como orar. Ele começa ensinando seus seguidores como não orar. Ele usa duas figuras da época que todos conheciam: os religiosos hipócritas e os gentios pagãos. Dois grupos de pessoas que oravam bastante, mas de forma equivocada, pois estavam olhando para o lugar errado. Não ore como um hipócrita. Primeiro, não ore como os religiosos, que são como sepulcros caiados, têm uma aparência exterior de piedade, mas por dentro são um poço de arrogância e iniquidade, aparência sem realidade. E quando orarem, não seja como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Mateus 6:5. Esses homens faziam parte dos superespirituais da época. Eles eram os líderes religiosos que deveriam interceder e conduzir o povo em obediência à lei de Deus. Mas Jesus os chama de hipócritas. Por quê? A palavra hipócrita faz referência aos atores da época, que atuavam usando máscaras. O mestre estava dizendo que a vida de oração daqueles homens, era na verdade uma atuação. O relacionamento deles com Deus era fake, era falso. Jesus não está condenando esses homens por orarem pouco tempo, tampouco por usar palavras erradas ou por não ajoelhar na hora de orar. Sua desaprovação tem outro foco. A denúncia de Jesus está na palavra para. A distorção dos hipócritas estava na sua motivação para orar. Orar como os religiosos é não ter o relacionamento com Deus como foco, mas uma agenda pessoal escondida. Eles usavam a conversa com Deus para conseguir acessar o seu verdadeiro Deus, que é o prestígio dos homens. Eles idolatravam a sua reputação diante dos homens. A oração era a forma de conseguir o que a sua carne desejava. Antes de estabelecer esse hábito em sua vida, precisamos fazer algumas perguntas. Orar para quê? Qual a sua agenda quando você chega diante de Deus? O que você deseja? Talvez seu ídolo não seja o prestígio dos homens. Então, qual é o seu para? Hoje, muitos gurus de alta performance ensinam que devemos ter clareza de onde queremos chegar e buscar relacionamentos estratégicos para alcançar esses objetivos. Entretanto, orar não deve ser uma ferramenta de networking, graças a Deus. Não faça isso com Jesus. Não use a oração, relacionamento com Ele, como moeda para conseguir aquilo que você deseja. Era assim que os hipócritas tratavam a prática da piedade. Subtítulo: Oração é intimidade. Como eu sei que não estou orando como os religiosos da época de Jesus? Essa pergunta é muito importante, pois a verdade é que nós nos enganamos constantemente. Só tem uma forma de saber verdadeiramente. O antídoto que Jesus apresentava aos seus discípulos é esse. Mateus 6:6. Mas, ao orar, entre no seu quarto e feche a porta. Ore ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Jesus chama os discípulos a entrar no quarto para orar. Mas por que o quarto? Primeiro, porque Ele está chamando nossa atenção para o real propósito de uma vida de intimidade com a sua presença. O quarto é o lugar da casa onde apenas os mais íntimos entram. Pessoas menos íntimas podem entrar em nossa garagem, pessoas estranhas podem visitar nossa cozinha, mas no quarto, apenas os íntimos entram. Ele está nos chamando para o lugar onde o objetivo é somente desenvolver um relacionamento pessoal com Ele. A segunda parte dessa revelação está no secreto. Ninguém nunca ganhou o prêmio Nobel por aquilo que fez no quarto, com a porta fechada. Ninguém nunca ganhou um Oscar ou um Grammy
por aquele que fez da sua vida privada. As recompensas deste mundo são dadas por aquilo que fazemos em público, para que todos vejam. Você consegue orar quando não tem nenhuma recompensa visível envolvida, apenas a intimidade? Você consegue passar tempo com Deus quando a porta dos benefícios está fechada e seu único prêmio é estar com Ele? Todos nós precisamos responder a essas perguntas. Jesus não está dizendo que devemos apenas orar em nosso quarto. Ele está nos convidando a entrar em um lugar onde não há networking envolvido. Não há outros ganhos em mente, mas apenas o olhar para Ele. Crescer no conhecimento de Deus é a nossa maior recompensa no lugar da oração. Pare e reflita nisso. Quando você tem o desejo de orar? Qual a sua real motivação na oração? O que você quer? Você já ficou frustrado porque sua oração não funcionou? O que significa a oração não funcionar para você? Na oração, você apenas fala ou também escuta? Subtítulo: Não ore como um pagão. Em segundo lugar, não ore como um pagão. Quando a prática da oração, Jesus também disse: E orando, não usem de vãs repetições como os pagãos, gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Hoje, quando falamos de pagãos, podemos pensar em pessoas distantes de Deus, que raramente oram. Porém, no contexto de Jesus, os pagãos eram poucos que oravam muito, principalmente porque tinham mais do que um Deus como alvo da sua oração. Haviam temporadas em que oravam ao Deus da chuva, outras épocas à deusa da felicidade, em outros momentos ao Deus da colheita. Para que essas pessoas, a oração era a forma de conversar com Deus e dar-lhe alguma coisa que tinham necessidade. A compreensão deles era que os deuses haviam estabelecido um preço para cada bênção. E qual deveria ser o preço pago por eles? A oração, a adoração, era uma forma de comprar as bênçãos de um desses deuses. Para os pagãos, Deus era o dono de um restaurante. Imagine-se entrando em um restaurante e sendo abordado pelo dono daquele local. Um homem proprietário do estabelecimento quer dar comida para você? Não, ele não tem compromisso em saciar a sua fome. Ele apenas quer vender o serviço, o produto. Para você comer, você não pode confiar na bondade dele, mas sim descobrir qual o preço que você precisa pagar para comprar o que ele tem para lhe oferecer. A ideia dos gentios era que Deus não se importava com as necessidades das pessoas, mas que sempre precisava ser convencido pelos sacrifícios deles. Em um desses sacrifícios era a oração. Eles pensavam como muitos que leem este livro pensam: se eu orar muito, Deus vai me curar dessa doença. Se eu orar muito, Deus vai me fazer entrar na faculdade. Ou talvez, se eu orar muito, Deus vai me ajudar a sanar minhas dívidas. Então não ore tentando convencer Deus de lhe abençoar. A oração é um relacionamento de comunhão com Deus e não uma moeda de troca. Subtítulo: Com quem estamos falando na oração? O antídoto que Jesus apresenta aos seus discípulos para falar de oração é este: Não sejam, portanto, como eles, hipócritas e pagãos, porque o Pai de vocês, sabem o que vocês precisam, antes mesmo de lhe pedirem. Mateus 6:8. Eu estava com alguns convidados em um restaurante em nossa cidade, aqui em Bragança Paulista, depois de um culto de domingo. Estávamos sendo atendidos por um garçom muito simpático, daqueles que gostam de fazer amizade com os clientes. O homem que estava nos servindo percebeu pelas nossas conversas que nós éramos pastores. Foi quando, ao trazer os pratos, ele tomou coragem e interrompeu nossa conversa para fazer uma pergunta bastante profunda: Como eu devo me dirigir a Deus? O garçom nos contou o porquê da sua pergunta. Ouvi também dizer que, caso eu o chame pelo nome errado, posso até invocar demônios para a minha vida. Por isso preciso saber qual o nome certo de Deus. Olhei para ele e respondi: Sim, tem um nome pelo qual Deus gosta de ser chamado.
O rapaz parou cheio de expectativa para a grande revelação que eu iria lhe trazer. Pai, este é o nome favorito de Deus. Continue. Jesus veio ao mundo para nos ensinar como Deus gosta de ser chamado. Chame-o de Pai. Jesus está nos ensinando que não devemos orar como os pagãos, tentando convencer Deus a nos abençoar. Devemos orar como filhos, com a certeza de que o Pai nos ama e conhecer todas as nossas necessidades. Orar não é convencer o Pai de lhe dar alguma coisa, pois Ele sabe do que você necessita antes de pedir. Orar é crescer em intimidade com Deus e conhecer mais profundamente a sua vontade. Quanto mais oramos, mais confiamos no Pai. Quanto mais oramos, mais vemos Jesus. Mas uma pergunta fica: por que o Pai não me dá alguma coisa que lhe peço em oração? Se Ele é Pai de amor, não deveria me dar todas as coisas que eu peço? Não mesmo. Por ser um Pai de amor, Ele não responderá muitos de nossos desejos. O pai que dá tudo a um filho, tudo o que ele pede, não o ama, pois, de fato, não sabemos pedir muitas coisas que pedimos. Na realidade, podemos destruir a nossa vida. O Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo que lhe pedirem. Pedimos muitas coisas, mas na realidade não precisamos. O Pai sabe que nós verdadeiramente necessitamos de algo. Ele sabe do que necessitamos. Quanto mais eu oro, mais confio na sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. A postura certa na oração de orar é de um filho que deseja conhecer mais o seu pai, estar fascinado por ele, crescer em maturidade e ser cada vez mais parecido com ele, confiando na sua bondade e amor. Orar é conversar. Os discípulos viram muitos exemplos em que, em seu tempo, com Jesus, milagres diversos, pregações de tirar o fôlego, atos de misericórdia, conversas confrontadoras, profecias, mas algo os fascinou de tal maneira que eles fizeram um pedido a Jesus: ensina-nos a orar. Lucas 11:1. Eles estavam fascinados com a vida de oração de Cristo. A resposta do mestre foi simples: quando vocês orarem, lembre-se, a oração é uma conversa com o Pai, que está entronizado nos céus. Não é necessário nenhum protocolo, tampouco sacrifício exuberante, apenas o coração de um filho que sabe que é amado por Deus. Nessa conversa, peço o que você precisa, do mais básico, como o pão, até as coisas mais complexas, como a vinda do reino vindouro. Compartilhe com ele as pessoas que você deve perdoar, mas também fale dos pecados que você cometeu contra ele e contra o seu próximo. Peça perdão, arrependa-se. Quanto mais simples forem as palavras, melhor, pois a oração é uma conversa entre íntimos, e apesar de envolver profundo temor e respeito, pois ele é Deus Criador, esse ser eterno quer que você o chame de Pai. Como eu gostava de ver o meu amigo Salomão orando, ele foi meu discipulador por alguns anos. Quando ele orava, eu tinha a sensação de que Deus estava na nossa frente, pois ele estava falando como um amigo. Antes de orar, pare por alguns segundos e tente discernir a presença de Deus. É verdade que ele está sempre presente, mas muitas vezes nossa atenção não está voltada para ele. Por isso, pare e relembre a sua alma. Ele está aqui agora, vou falar com meu Pai amado. Através da oração, você pode olhar para Jesus. Subtítulo: Olhe a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Tiago 4:3. Tiago está nos ensinando porque muitas vezes nas nossas orações não são respondidas. É porque elas são expressões de nossas vontades e não da vontade de Deus. Orar é falar a Deus a vontade de Deus. Lembre-se, quando pecamos no Jardim do Éden, o pecado afetou nossa capacidade de querer o que Deus quer. Nossos desejos, então, estão todos contaminados, por isso nós não sabemos querer. Portanto, a única forma de orar corretamente é orar com base na palavra de Deus. Essa foi uma das verdades mais importantes que aprendi em minha caminhada com Cristo. Quem ora a palavra, ora a verdade.
Como aprendemos anteriormente, orar é conversar com o nosso Pai. Quero fazer um desafio para você. Permita que Deus determine o assunto da conversa. Mas como podemos fazer isso? Através da Bíblia. Ore a Bíblia. Oração e Bíblia precisam funcionar juntas. Quando você lê a Escritura, é Deus falando com você. Quando você ora, é você respondendo ao Senhor. Mas como isso funciona na prática? Deixe-me exemplificar. Sugiro que você faça uma leitura sequencial, passando pela Bíblia toda, pois assim você abordará todos os assuntos que Deus quer falar com você. Digamos que nessa leitura você chegou ao livro de Salmos e vai ler o primeiro capítulo. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Salmo 1, do 1 ao 2. Nosso Pai está puxando um assunto aqui. Quem tem aconselhado você a viver a vida? O sistema deste mundo ou a minha palavra? Outro assunto que pode surgir nessa conversa com o Pai é: filho, você tem prazer na minha palavra? A partir daí, a conversa vai fluir. Talvez seja uma conversa de arrependimento e você precisará pedir perdão por estar dando ouvidos a este mundo em vez da palavra de Deus, ou por não estar tendo prazer na lei do Senhor. Talvez seja uma conversa sobre aquilo que tem roubado seu prazer nas Escrituras e como você pode, com a ajuda do Espírito Santo, mudar isso. Ou talvez seja uma conversa pedindo para ele aumentar o seu amor pela Bíblia. Orar é conversar. Na palavra, Deus fala com você. Você não responde. Você então responde. Faça isso com toda a Bíblia e tenha uma vida vibrante de oração. Deus fala com você e então você responde. Você vai olhar para Cristo em cada momento de intimidade com Deus e será transformado de glória em glória à sua imagem. Subtítulo: Desafios práticos. Estabeleça um tempo fixo de oração todos os dias. Escolha um horário diário, mesmo que comece com apenas 10 minutos, para orar sozinho no seu quarto, sem distrações, com a porta fechada e o coração aberto. Segundo desafio: ore a palavra de Deus em voz alta. Escolha diariamente um trecho curto da Bíblia. Exemplo: Salmos, Provérbios ou parte dos Evangelhos. Leia com atenção e use esse texto como base para conversar com Deus. Terceiro desafio: pare para discernir a presença de Deus antes de orar. Antes de orar, feche os olhos por alguns segundos, respire fundo e diga em silêncio: Pai, eu sei que o Senhor está aqui. Quarto desafio: pratique orações curtas ao longo do dia, como conversas com um Pai presente. Transforme o seu dia em uma conversa contínua com Deus, orando no carro, lavando a louça, caminhando, etc. Subtítulo: Perguntas para discussão. Primeira pergunta: qual tem sido a sua maior dificuldade em manter uma vida constante de oração? Distração, falta de tempo, desânimo, motivação errada. Como você poderia reorganizar sua rotina ou coração para buscar mais o Senhor no lugar secreto? Segunda pergunta: quando você ora, geralmente qual é a sua motivação? O amor e intimidade com o Pai ou a esperança de receber algo? Você já percebeu em você o padrão dos hipócritas, olhar para ser visto? Orar para ser visto? Ou dos pagãos, orar para comprar bênçãos? Terceira pergunta: como você definiria hoje a sua intimidade com Deus em comparação ao início da sua caminhada? Você sente que cresceu em profundidade ou que está mais distante? Por que isso aconteceu? Quarta e última pergunta: qual foi a última vez que você orou baseado em um texto bíblico? Você já tentou usar a Bíblia como ponto de partida para conversar com Deus? Que diferença isso fez ou faria nas suas orações? Até aqui, minhas irmãs, nós concluímos agora a leitura do capítulo 6.